nome de Deus, clemente, misericordioso. Salamu aleikum a todos os irmãos e irmãs. Procurarei ser breve na minha reflexão sobre por que as pessoas do mundo inteiro se envolvem em organizações não governamentais e movimentos sociais para resistir à violência do terrorismo. É quando não se tem armas, não se tem escudos antimísseis, não se tem exércitos, mas com a sua fé e a sua determinação enfrentam todas essas adversidades para continuarem lutando pela paz e almejar a paz tão desejada. Primeiramente, eu quero saudar e agradecer ao Sheikh Talib Al-Karjarzi pelo honroso convite que me fez para participar deste encontro de muçulmanos e fazer uma saudação especial ao nosso grande mensageiro da paz e ativista contra o terrorismo e os radicalismos, Sua Eminência o Ayatollah Dr. Mohsen Araki, a quem eu saúdo todas as pessoas aqui presentes, e fazer uma saudação especial ao nosso embaixador da República Islâmica do Irã, o Dr. Sayed Ali Sagayan, que representa aqui esse país que tem sido tão solidário e tão determinantemente apoiador da resistência do povo palestino e da resistência do povo libanês contra o terrorismo e contra as tentativas de aniquilação do seu território e do seu povo. Eu penso que é importante, antes de mais nada, entender o que é o terrorismo e qual o seu papel ao longo do tempo. Por isso, eu quero começar dizendo que a existência humana no planeta Terra foi sempre acompanhado pela violência. Conflitos tribais, guerras de conquistas, desavenças familiares e entre grupos étnicos são uma constante na nossa história. Nem mesmo os códigos de conduta das três principais religiões monoteístas foram capazes de eliminar o lado violento dos seres humanos em todas as partes do planeta. Os sábios e pensadores, dos mais antigos aos contemporâneos, eles têm procurado entender se é possível controlar as ações humanas baseadas no ódio, no ciúme, na inveja, na ambição e no desejo. E para eles, para grande parte deles, essas emoções podem ser controladas pela razão. Porém, outros consideram que os seres humanos só conseguirão conviver em sociedade se existir um poder soberano, seja ele na forma de um indivíduo, na forma de grupos de indivíduos, na forma de um Estado, que penalize as transgressões das normas impostas para tornar possível essa convivência. Porém, nem o soberano, nem a razão podem dominar as emoções. Uma paixão só pode ser controlada por outra paixão maior e mais intensa. Infelizmente, os terroristas não se interessam por filosofia nem pela história. A maioria deles, atualmente, é composta por mercenários, cujo único objetivo é receber gordos pagamentos dos seus chefes para se prestar ao serviço da aniquilação daqueles que não são do seu grupo, da sua turma. Quase sempre esses mercenários atuam sob o efeito de drogas pesadas e, diante disso, eles não se contentam em apenas assassinar as pessoas. Eles querem fazer isso de uma maneira cruel e praticando ações hediondas que possam chocar a população. Esses grupos, que a maioria deles é intitulado pelas mídias como terroristas islâmicos, são, na verdade, filhos bastardos da hipocrisia dos Estados Unidos e de outros países ocidentais que, infelizmente, contam com apoio financeiro e militar de vários reinos árabes. Precisamos enfrentar esses grupos, sim, mesmo desarmados, denunciar sua completa ausência de relação com o Islã, denunciar os seus fundamentos, quem os criou, quem os apoia e os protege e a serviço de quem eles praticam esses crimes hediondos. Durante as lutas revolucionárias do século XVIII e XIX, o terrorismo era considerado uma virtude cívica. Os atentados, alegavam-se, eram realizados pelo bem do povo e do país, e os militantes orgulhavam-se de se denominar a si mesmos de terroristas.
Outros atos terroristas, como os praticados pelos Estados e pela OTAN no Oriente Médio, no contexto das guerras do terror, e como aqueles assumidos pelo Daesh em território europeu, acabaram por transformar o mundo num pesadelo, e nenhuma conexão tem com esses fatos revolucionários dos séculos XIX e XVIII. Desde o ataque, vejam que coisa absurda, desde o ataque terrorista às cidades de Hiroshima e Nagasaki, esse terrorismo de Estado, praticado sobretudo pelos Estados Unidos, já aniquilou a vida de 55 milhões de seres humanos em todas as regiões do globo. É uma cifra que escandaliza a todos, mas que infelizmente continua impune. Poderíamos aqui enumerar dezenas de casos, como foi o caso do Vietnã, bombardeado pela Força Aérea Norte-Americana, que após 46 anos, aquelas armas químicas poderosas continuam produzindo crianças com todo tipo de deformações físicas e mentais. Essas deformações também são comuns no Iraque, da recente agressão dos Estados Unidos e da Inglaterra contra aquele país soberano. Diante desse quadro de extremo terror e violência, cresce a importância das organizações não governamentais ou movimentos sociais que, através da denúncia e do combate às mazelas do terrorismo, também se empenham em trabalhos humanitários que aliviam minimamente o sofrimento das vítimas do terrorismo e da guerra do terror. Mas há também as organizações que lutam e lidam com os refugiados em território europeu, salvando-os do mar e tentando protegê-los dos preconceitos. Nesse cenário também tem surgido organizações a serviço do inimigo da paz. Elas usam falsamente a bandeira dos direitos humanos e do trabalho humanitário para agirem como espiões de governos e corporações que devastam, ocupam e exploram a riqueza do Oriente Médio. Mudar esse cenário é possível, sim, apesar de toda a diferença na correlação de forças, mas é louvável o trabalho de inúmeras pessoas pelo mundo que trabalham pela paz, dia e noite, em busca da paz, do respeito aos direitos humanos e da soberania dos povos. Infelizmente, a constatação que fazemos é de que a nossa jihad, o nosso esforço para vencer o terrorismo e o radicalismo ainda está longe de se concretizar. As ONGs e os movimentos sociais pouco podem fazer para proteger a população, como falei, porque não dispõem de sistemas antimísseis, por exemplo, nem infraestrutura militar necessários para o enfrentamento de grupos terroristas com armas sofisticadas. Apesar dessa dura realidade, nós não desanimaremos. Continuaremos no nosso esforço e seremos sabirim, seremos perseverantes. Nós, muçulmanos e muçulmanas de todo o mundo, e não poderia ser diferente no Brasil, queremos e buscamos intensamente uma convivência pacífica, ecumênica, fraterna, com respeito mútuo entre judeus, cristãos, muçulmanos e outras religiões, num diálogo de paz para o enfrentamento à tolerância, ao ódio e ao terrorismo que atinge a todos indistintamente. Seguiremos firmes, sejamos lutadores pela paz, contra a intolerância e pelo respeito aos direitos de todos. Muito obrigado. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.